Entrevista na manhã de quarta-feira com a presença do nosso delegado regional da Polícia Civil em Araxá, Dr. César Felipe Colombari, do qual, Regina, a gente já tinha tido oportunidade, assim que ele chegou aqui em Araxá, de entrevistá-lo aqui. Ele já tinha estado conosco aqui numa entrevista, quando o apresentamos aqui. Doutor César, ainda bastante jovem, e do estado do Paraná, viu, Regina? Do Paraná. Eu já ia perguntar. Bom dia, doutor César. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Imbiara, é um prazer estar aqui. Então, pois eu já ia perguntar para o senhor de onde que o senhor era, porque mineiro eu vi que o senhor não era, porque a sua conversa não é de mineiro. De que cidades que o senhor é no Paraná, não? Alto Piquiri, Paraná. Fica próxima de onde, assim, por exemplo? Porque é uma cidade... Fica próxima a Cascavel, próximo do Paraguai. Certo. Perto ali de Toledo, daquela região. Eu conheço mesmo. Toledo, eu conheço e quero ir lá de novo. Eu gosto muito, assim, do Paraná. Primeiro porque eu gosto muito de Maringá, que é uma cidade que eu acho linda. Eu vou em Maringá, assim, quase todo ano. E depois porque eu gosto muito da doutora Mara, que é de Maringá também. E o Sérgio Moro também é de Maringá. Por incrível coincidência, agora... Tem o senhor também que é de Maringá, então eu só posso, aliás, que é do Paraná, então eu só posso gostar do Paraná. Depois de tanta gente boa do Paraná, né, coisa boa. O senhor é da terra do Sérgio Moro, por isso é que o senhor tem esse pique, assim, para investigar político, né? Tomara que isso dure, viu, eternamente. Vai durar, sim, se Deus quiser. Então, pois é, deixa eu cumprimentar o Tardelli também, que é o assessor de comunicação seu, né? E a gente fica doido assim, eu ainda falo com os meninos assim, vamos tratar o Tardelli muito bem, que é para ele passar informação off para nós. Mas ele não passa de jeito nenhum. Ele é super discreto, ele só passa o que pode. Bom dia, Regina, bom dia, Márcio, Taquinho, todos os ouvintes da Rádio Imbiara aí. Bom dia. Bem, então agora a gente vai começar, a gente tem que começar por essa última operação, aquela do trator. Ela tem nome, aquela operação, porque as demais eram operação, teve a primeira da Santa Casa foi Operação Misericórdia, depois Operação Oxigênio, Operação Limpeza, depois Operação Queda d'Água. Agora essa é a operação o quê? O senhor já pôs nome? Não, ela não teve, só foi mandados de busca, né? Daí por enquanto é só. Então não havia necessidade de denominar ela, porque a amplitude dela era muito restrita, na verdade. E em que ponto que está essa operação? Porque ela começou semana passada, na sexta-feira o senhor fez uma coletiva rapidinha, e o senhor disse que o senhor ainda foi muito assim contundente. Eu adoro aquelas coisas que o senhor fala assim, tipo assim, o buraco é muito mais fundo que a gente pensa. Eu adoro aquilo. E na sexta-feira o senhor falou que assim, não adianta as pessoas ficarem mentindo para a polícia, que a polícia descobre as mentiras. Parece que já aconteceu algum problema e que o tal trator não é bem aquele negócio de venda, compra e venda, quem vendeu, quem comprou. O senhor já pode esclarecer isso para nós? Podemos sim. Primeira coisa, a titular da investigação, a doutora Paula Dib, né? Uhum. Então, ela está à frente das investigações. Como eu tenho feito nas demais investigações envolvendo aí núcleo político, eu tenho participado de toda a operação para dar um respaldo maior também para a autoridade policial, uma tranquilidade maior para quem está presidindo a investigação. Nesse caso específico, o recado que foi dado de que não aceitaríamos mais mentiras é porque houve a promessa de que na segunda-feira alguém seria apresentado pelo vereador, que foi apontado como um dono do trator, né? E iria justificar que aquele trator tinha origem lícita. Mas a Polícia Civil já tem comprovação de que aquele trator pertence ao município de Araxá. Então foi um recado para a pessoa que estava vindo na segunda de que a gente não ia aceitar mentiras nem documentos falsificados. E acabou dando certo, porque a pessoa acabou confirmando que a venda do trator foi feita de um particular, mas foi pro município e não pro vereador apontado. Então essa pessoa prestou depoimento ontem? Na sexta-feira. Na sexta-feira? Na segunda-feira, então ontem? Terça. Não, segunda. Ontem foi terça. Segunda, ontem foi quarta. Ontem foi quarta. Porque a gente faz entrevista sempre terça. Hoje é quarta, né? E eu tô com a ideia que hoje é terça, hoje é quarta. Bem, então essa pessoa prestou anteontem depoimento. Isso. E disse que foi essa pessoa, ela que vendeu o trator para a prefeitura. Para a prefeitura municipal. Isso. Não para o João Bosco. Não para o João Bosco. E agora como que fica a situação do João Bosco nessa enrolada desse trator? Aí agora cabe a Polícia Civil sentar. O que o senhor puder falar. Ontem a gente ficou o dia inteiro fora por conta do Fórum Regional do Governo de Minas aqui, né? E eu não tive o tempo ainda de sentar com a doutora Paula para a gente verificar qual a necessidade aí de
tomar alguma atitude mais enérgica ou não. Por hora, a Polícia Civil tem se contentado com os depoimentos, com a apreensão dos objetos, né? Tem evoluído a cada dia na identificação de mais objetos que possivelmente possam ter sido desviados ou que, ainda que não desviados, são do patrimônio do município, mas são desconhecidos o paradeiro. Então, por hora, não é diferente do que se tem ventilado aí, não tem nada planejado e pela Polícia Civil, não. Mas se o João Bosco falou que o trator tinha uma origem e essa pessoa foi lá, foi segunda-feira e falou que tem outra origem, que ela é essa pessoa que vendeu para a prefeitura. A prefeitura pode comprar trator assim de terceiro, sem nota fiscal, no centro de fábrica? Pode acontecer? Não, é uma compra normal. Tem todas umas regras a serem seguidas, né? Ele apresentou para o senhor recibo, nota fiscal, qualquer coisa assim? Não, nota fiscal não apresentou, porque ele não é produtor. Não é... O que causou muita estranheza também na declaração dessa pessoa que teria vendido o trator é que, segundo ele, o pagamento do trator foi feito em dinheiro. E não dinheiro vivo? Não é normal esse tipo de negociação envolvendo ente público. Aonde tem dinheiro, assim, em espécie, cash, tem coisa atrás. Tem. Então, assim, tem várias coisas a ser investigadas. Por hora, os depoimentos são contraditórios. Uma cariação poderia esclarecer muita coisa. Eu ia perguntar para o senhor uma criação do João Bosco com essa pessoa. Isso, poderia, sim, surtir muito efeito. Como eu disse, como a gente não teve tempo ainda de sentar e traçar a linha que melhor vai chegar aí ao resultado que a gente espera... eu ainda não posso dizer quais são as atitudes que a gente vai adotar a partir de hoje. Que dia você vai traçar essa linha? Hoje? Depois do almoço? A hora que acabar a entrevista aqui, a gente está... Na verdade, a prioridade foi para os senhores aqui. Eu adoro quando o Alexandre chama da polícia, que eu fico escutando o dia inteiro, né? Que eu tenho que assim, coordenar o jornalismo, quando ele chama da polícia. Aliás, eu queria até propor para o senhor mandar o Alexandre mudar para a delegacia, armar uma barraca lá, porque só na sexta-feira ele fez 5 chamadas da delegacia. Montar um apartamento para a imprensa lá, né? E a última vez que a gente esteve presente assim na delegacia, acompanhando tudo, né, no tempo do senhor, já tem muitos anos, foi quando houve aquele crime daqueles meninos que morreram, aqueles moços que morreram. Sim. Qual foi aquele ano, hein? Eu sei que foi janeiro. Ainda no final dos anos 80. O delegado daqui era o doutor Carlos Luiz Eduardo Gouveia da Mota, sim, né, que hoje está no Uberaba. E ele também foi um delegado pontual, assim, igual o senhor. E nesse tempo eu era muito mais nova do que eu sou hoje, então eu também armei barraca na delegacia, ficava lá o dia inteiro na delegacia acompanhando o caso. Você quer falar? Doutor Colombari, um bom dia, uma satisfação tê-lo conosco aqui ao vivo. Bom dia, meu amigo. Essa situação, né, da compra com pagamento em dinheiro, até passava essa informação aqui para os colegas e para a direção da rádio, e isso foi irregular, Totalmente outra irregular. Situação que tem que ser investigada, porque não existe o poder público fazer compra desse tipo sem uma requisição. Não, tem todo o procedimento lá a ser adotado, né, de empenho, liquidação, são feitas transferências bancárias para comprovar a origem do dinheiro, tá? Tem muita coisa aí ainda para esclarecer e a polícia, eu volto a repetir, né? O que a gente não está aceitando mais, e acho que a população em geral de Araxá não aceita mais, é mentira, né? Não aceita. Eu acho assim, o que vier a público agora... O senhor já deixou a gente muito mal acostumado com isso, né? Então, assim, o que vier a público agora de coisas ilícitas aí do passado, do presente, o que a gente espera é pelo menos a hombridade daquele que cometeu, vamos dizer assim, o deslize na vida, de reconhecer o erro. Eu posso dizer assim, por incrível que pareça, né? Mas o Miguel Júnior, quando ele abriu a caixa e narrou tudo que ele, pelo menos ali dentro do limite do que as polícias, o Ministério Público sabia, ele acabou reconhecendo o erro dele e apontando os demais envolvidos. Isso fez com que todo esse esquema de corrupção fosse descoberto na cidade. Então, assim, foi uma pessoa que, apesar de ter praticado todos os ilícitos que confessou ter praticado, possibilitou que a verdade viesse à tona. Então a gente espera isso dos demais investigados aí que porventura forem colocados na posição de suspeitos. E essa confissão dele melhora a situação dele, assim? Melhora a imagem dele, o senhor acha? Uma vez, a imagem eu acho difícil, né? Mas uma vez homologado judicialmente o termo de colaboração premiada, formulado, ele vai ter sim uma série de benefícios legais pela colaboração que teve. Doutor Colombari, que eu mais... quer fazer uma pergunta também, ó. Dentro dessa questão do trator, doutor César, com essa contradição que está havendo entre essa testemunha e o próprio vereador, a polícia pode vir pedir o afastamento do vereador João Bosco da Câmara?
Olha só, está faltando só uma questão técnica para a gente verificar se realmente aí a versão do João Bosco ela é a falsa, né? É questão que a gente consegue resolver com 1 hora hoje numa diligência assim, bem simples. A gente não descarta. Essa medida eu posso adiantar que não é descartada, porque se ele realmente for colocado numa posição de investigado com todas as provas que a gente tem, até adotando o mesmo método que foi adotado com os demais vereadores, correto é tirar ele da função que exerce, para que não possa influenciar mais em testemunhos, usar do poder que o cargo do vereador tem para influenciar em provas. E se ele confessar, assim, tipo assim, não, aquele dia eu não falei bem a verdade é essa que o cara está falando? Olha, o fato isso melhora para ele? O fato de confessar, o que a pessoa, quando a pessoa confessa, ela diz: polícia, eu cometi um erro, está aqui as provas, eu confesso que eu fiz, realmente foi um erro na minha vida, que não há necessidade de ter situações graves, como por exemplo uma prisão temporária. Porque a Polícia Civil, já tendo a verdade contada ali pela pessoa, ela não tem por que adotar essas atitudes mais enérgicas. Em que pese eu acreditar que o afastamento nesse momento não seja uma atitude tão enérgica assim. O que acontece? Claro que a gente não quer que todos confessem ou que use a prisão para confessar. Mas se a pessoa começa a negar um fato que está concretizado em documentos, se os outros testemunhos estão vindo comprovar que os documentos realmente são verdadeiros, e se aquela pessoa ainda está tentando influenciar na produção de documentos e nos testemunhos que são apresentados, aqui é trabalhar a investigação. Não cabe outra alternativa senão representar pela prisão, quer temporária ou preventiva. Agora, doutor César, o Jeová, né? Qual que é a posição do Jeová nisso aí? Porque o Jeová, aquele dia que ele prestou depoimento, depois ele falou para a imprensa rapidinho, o Jeová tá igual o Lula, né? Ele não viu nada, não sabe de trator, não sabe de caixa d'água, não sabe de poste, não sabe de paralelepípedo, e ele não sabe de nada. Tudo aconteceu dentro da prefeitura e ele não viu. Qual que é a posição dele nisso aí? Olha só, o noticiante, que foi um do povo aí que apresentou documentos indicando irregularidades, ex-funcionário, ele diz que, à época, em junho de 2014, procurou o senhor prefeito municipal Jeová, na época, com os documentos comprovando que os materiais estavam sendo desviados da prefeitura. E que, em razão disso, ele foi mandado embora. Tá? A versão dele até agora parece ser verdadeira. E o Jeová desmentiu isso, né? O Jeová, ele realmente nega tudo, imputa ao João Bosco, que a fazenda é minha, mas está arrendada. O João Bosco tentando livrar a pele do Jeová e o Jeová julgando as coisas em cima dele. Essa aqui é uma questão que a polícia vai trabalhar com o João Bosco também, né? Assumir o risco sozinho aí é muito temerário por parte dele. Então, vamos aguardar para ver, mas por hora a gente acredita que ele soube sim da situação e ele, como gestor, ele teria que ter tomado atitude para evitar que isso acontecesse. Tem que saber das coisas. Então, pode ser que se utiliza também o mesmo método aí de imputação pela omissão dele que foi utilizado no caso da Santa Casa com relação ao senhor provedor e tesoureiro. E fora esses casos de trator, caixa d'água, alambrado, de poste, paralelepípedo, tem mais alguma coisa que o senhor vai investigar sobre o Jeová? Na primeira vez que o senhor falou sobre isso, o senhor falou sobre uma... Aliás, não foi nem o senhor que falou. Foi a nota oficial que o Tardelli mandou para nós aqui, Tardelli. Ela cita que provavelmente haveria ainda uma investigação sobre origem do dinheiro de compra de fazenda e de gado, um negócio assim. Vai ter isso ainda? As informações que a gente tem é que o avanço patrimonial de muitas pessoas envolvidas aí, não só nesse caso, mas em todos aí que está sendo investigado, ele é desproporcional, né? A pessoa gastou mais do que ganhava. Não, na verdade a pessoa conquistou mais do que poderia com os seus rendimentos, né? Mas isso tudo é um segundo plano, a Polícia Civil foca agora no momento dos objetos que foram desviados, a Polícia Civil está atenta aí a outras informações, a gente teve informações, por exemplo, de estruturas metálicas que poderiam estar sendo armazenadas em alguns estabelecimentos, já estamos checando, ninguém está colocando esses estabelecimentos sob suspeita, pelo contrário... Eu ia perguntar para o senhor sobre isso. Tem uma empresa da cidade, eu não quero citar o nome, mas muito séria, que inclusive está guardando os materiais lá, mas o que a gente pensa é o seguinte, pode ter materiais do município, do povo de Araxá, depositados em estabelecimentos e por conta, às vezes, da administração anterior não ter seguido os trâmites legais, inclusive
por falta aí de haver uma continuidade no governo, né, porque houve esse rompimento com a cassação de um prefeito e a entrada de outro. Então pode ter bens parados que poderiam estar sendo utilizados sim, em favor da população. Então a Polícia Civil também está atenta a isso. E a gente localizou grande quantidade de ferro e já conseguimos a comprovação de que aquilo pertence a Araxá. Mas por que está guardado dentro dessa empresa? Segundo me informaram preliminarmente, seriam para a utilização numa obra, mas essa obra o projeto não foi autorizado. Então, assim, o que causa estranheza também foi a aquisição do objeto antes da aprovação do projeto. E essa administração atual, que já tem 11 meses que está no governo, não está sabendo que ela é dona desse material que está guardado? Não tivemos contato ainda com o município para saber se eles sabem da existência. Sei, político entra para a prefeitura e não faz uma conta do que pertence. Por exemplo, esse trator que sumiu, por exemplo, que está sendo usado particularmente, ele tinha que estar numa relação de bens da prefeitura. A prefeitura, eu acho assim, prefeito quando entra, ou sim, secretário, tem que saber, né? A secretaria tem tantos tratores, tantos objetos, sei lá, tantos carros, tantos... Eles não ficam sabendo que Olha tem. só, por não ter havido essa regra de transição normal entre um governo legítimo e outro, né? Ter havido esse rompimento brusco determinado judicialmente, eu acho que muita coisa pode ter ficado para trás. Né? Eu sei que foi feita uma auditoria muito grande no município, pode ser até que isso tenha sido apontado nesse relatório aí de, não sei, centenas de páginas. 857 páginas. Então, pode estar aí no meio, mas isso não chegou a público ainda para a Polícia Civil, né? O que a gente tem recebido ali são requisições assim rotineiras do Ministério Público mandando apurar casos pontuais. Então, assim, eu não atribuo à nova administração esse erro na conferência e por conta de não ter sido observada a regra de transição que é normal de cada governo quando passa de poder. O senhor ia escutar depoimentos, interrogatórios, não sei como é que chama, de vizinhos ali dessas fazendas onde vocês fizeram a apreensão e de empregados também. O senhor já vários. E valeu a pena? Eles contaram muita coisa? Valeu, houve a informação de quando chegou o bem. Contaram muita coisa útil? Quando chegou o bem, quem que é o dono da fazenda, quem que paga, isso tudo para a polícia, cada detalhezinho aí auxilia ajuda, né? Chegar no final e ter uma conclusão certa de quem são os responsáveis. Pois é, aliás, eu achei muito bom aquele dia que o senhor falou, nem sei que dia que foi, porque o senhor já deu assim... mais do que uma dúzia de coletivas. Eu anoto tudo da minha agenda. Minha agenda está cheia de lá, de César Felipe, tudo anotado. E o senhor falou uma vez, assim, agradeceu a população de Araxá por estar ajudando, fazendo denúncias, mandando e-mail, WhatsApp. É isso mesmo? O povo está ajudando bastante, está fazendo denúncia que chegue? Se a senhora for comigo para a delegacia agora, saindo desse programa aqui, a senhora vai ver meu telefone tocar, telefone da delegacia, vai ver pedacinho de papel recortado, escrito à mão. Isso. É assim, é incrível. As pessoas se identificam ou não há necessidade? Não há necessidade. Não? Eu tenho casos igual esse do trator que houve a identificação do noticiante. Houve até a presença da pessoa. Eu tenho caso de pessoas que formou verdadeiros dossiês, assim, indicando aonde estão indícios de fraudes, juntando documentos, encaminhando para a gente. Eu tenho caso de uma simples ligação dizendo, ó, fulano está fazendo isso, e a pessoa desligando o telefone na minha cara. Então, assim, o muito importante, independente da forma, claro que a gente prefere quando a pessoa assina embaixo, porque dá maior credibilidade, leva documentos, mas independente disso, meu gabinete sempre fica aberto, a gente está lá para ouvir, telefone sempre que possível a gente atende também, e a população de Araxá o povo de Araxá tem ajudado muito aí a fazer toda essa limpeza. Eu acho isso ótimo, sabe por que eu acho isso bom? Porque há muitos anos, eu faço jornalismo político desde... O senhor nem era nascido ainda, com certeza. O senhor tem quantos anos? Posso perguntar? Eu tenho 31. Mais novo do que meus 3 filhos, que horror. Então, eu faço jornalismo político, o senhor nem era nascido ainda, porque o senhor nasceu em... 83. 83, pois eu comecei a fazer justamente nessa época, a época que o Kleber era prefeito, sabe? Isso é dessa época. E a gente via muita coisa errada na política de Araxá, os políticos aprontando, e não acontecia nada com eles. Passava tudo de liso, numa boa, todo mundo bonzinho, honesto e tudo. Então, assim, quando o senhor fala que tem sido muito ajudado pela população de Araxá, eu acho isso muito bom, porque o povo tem que fazer isso mesmo. Porque as pessoas
sabem das coisas e têm medo. Todo mundo morre de medo de político, morria de medo de político, né? Agora, eu acho que isso aí é o exemplo dado pelo Sérgio Moro. Toda vez que eu escuto o senhor, eu fico pensando no Sérgio Moro, sabe? Ainda que ele não é delegado, ele é juiz federal, mas é o exemplo dado por ele, né? Tem que investigar e tem que punir, porque investigar também virar pizza não adianta nada, né? Eu acho que, na verdade, a onda começou, na verdade, na época lá do mensalão, com o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Mas eu digo assim, quem tem que temer, se alguém tem que temer alguém, são os políticos que tem que temer o povo, porque eles têm o poder maior, que é o poder de voto. O que eu tenho insistido muito é que não adianta nada esse trabalho que tem sido feito da Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, se chegar daqui a um ano, a gente reeleger vereadores que foram condenados por corrupção, que foram cassados por corrupção. Eu ia perguntar isso para o senhor, eles podem ser candidatos? Enquanto não tiver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, enquanto não tiver a cassação feita aí pela Câmara Municipal, tem a questão da presunção da inocência, né? Se esse processo perdurar, por exemplo, uma vez que estão todos soltos, né? Durante aí, até passar o período eleitoral, o simples fato de estarem sendo processados na fase de primeira instância, não há impeditivo legal para que saiam candidatos. Eles não podem ter aquela ficha suja, não? Só depois de condenado. Só depois de condenado. Por exemplo, essa manobra de renunciar, em alguns casos, eu ia perguntar, possibilita justamente isso. Isso é manobra mesmo. Possibilita justamente isso. E até dentro desse caso dos vereadores, doutor César, da compra e venda de apoio político, pelo que a polícia já apurou, já há indícios suficientes para que a Câmara possa também caçar esses vereadores que estão afastados por conta dessa investigação? Olha só, a polícia gostaria de estar tendo uma correspondência maior. Nesse caso, eu digo politicamente. A população tem apoiado demais, a justiça tem feito um trabalho excepcional. Eu acho assim, a gente tem muitos elementos, inclusive nesse caso da compra de apoio político, que já poderia implicar pedido de abertura de cassação, sim, de vereadores. Dos demais vereadores. Dos demais. Não há necessidade de encerramento de inquérito, não há necessidade de processamento, não há necessidade de condenação. É um processo político de cassação. E aí, por quebra de decoro. E a gente tem elementos muito consistentes contra vários vereadores pela quebra do decoro nesses inquéritos. Se pegassem esses testemunhos, as provas que a gente tem, já poderiam estar em estado avançado esse processo. Essa decisão é política dos vereadores, a gente respeita, mas claro que o correto seria que estivessem caminhando em conjunto. Então a gente pode dizer que, assim, que os vereadores, a classe política, não está correspondendo a esse anseio da população de descobrir tudo e de punir. Eu não queria jogar toda a responsabilidade na Câmara, mas eu acho que poderia estar sendo trabalhado em conjunto. Até poderia estar havendo mais boa vontade. Uma questão é independente da outra. O que eu posso dizer? Eu posso chegar no inquérito policial e não indiciar nenhum dos vereadores, mas ficar comprovado que houve quebra de decoro parlamentar e, em razão disso, sujeito à cassação. E posso chegar ao contrário, indiciar num inquérito policial e a Câmara entender que não houve quebra de decoro. O que a gente queria era que esses processos estivessem caminhando conjuntamente, justamente para evitar que aqueles verdadeiramente responsáveis sejam candidatos daqui a um ano. Então, eu acho assim, sabe, só o fato assim, do vereador ter sido detido no presídio já é uma quebra de decoro parlamentar, porque delegado nenhum vai ficar detendo vereador à toa de implicância. Olha, é muito importante a senhora estar dizendo, eu sempre falo nessas inúmeras coletivas que, igual a senhora disse, que a gente está tendo que dar para a imprensa, e nesse sentido. Todos os pedidos da Polícia Civil foram embasados em elementos legais, com provas materiais e testemunhais. Todos foram referendados pelo Ministério Público, pessoas extremamente competentes e honestas, são os representantes do Ministério Público da cidade. E todas foram decididas favoravelmente por um juiz criminal muito sério da cidade também. Nada foi negado, nada de ilícito foi feito. Dr. Renato Zupo, né? Dr. Renato Zupo. Agora, a investigação sobre a Santa Casa, que já foi feito o relatório pelo doutor Cristiano, delegado, né?
e que já está em mãos já do Ministério Público, o senhor acha que vai demorar muito ainda se os promotores... Qual que é o promotor que está olhando essa investigação? Dr. Fábio Valera. Fábio Varela. O senhor acha que vai demorar muito para ele pôr isso a público, para ele fazer a denúncia que ele tem que fazer? E ela foi embasada assim o suficiente para que haja denúncia mesmo? Então, a gente está aguardando ou a posição dele de retornar, pedindo uma outra diligência, né? Pode ser que o Ministério Público, que é quem forma a opinião sobre o delito, entenda que falta um detalhezinho ali, uma oitiva de uma pessoa, juntar de um documento. Não começa de novo. Retorna só para juntar aquele documento ou só ouvir mais uma pessoa. Pode ser que o promotor entenda dessa forma. E pode ser que ele ofereça a denúncia também, o que deve ocorrer aí, se for oferecido agora de imediato, mais tardar até sexta-feira. Acredito eu. Sexta-feira agora, dessa semana, depois da manhã? Pelo prazo legal que a gente tem ciência de que o procedimento chegou nas mãos do Ministério Público. A gente não sabe. Se retornar para a polícia já está toda preparada para cumprir aquela diligência no mesmo dia, ou mais tardar no outro, e já agilizar novamente. Uma vez oferecida a denúncia, a Polícia Civil e o Ministério Público já tinha feito o compromisso de fornecer uma coletiva mais ampla, né, e onde a gente iria especificar ali a conduta de cada denunciado. Essa coletiva que eu estava aguardando há muito tempo, essa de vocês, delegados, junto com os promotores. Investigações, elas são, ainda mais quando envolve políticos, são bem complexas. Essa da Santa Casa foi montada uma força-tarefa muito grande aí, só um delegado e um escrivão ficou praticamente 3 meses trabalhando diuturnamente nessa investigação. Que eu ia perguntar para o senhor, aquelas detenções que aconteceu dia 11 de agosto, quando que vocês começaram a investigar aquilo? Que dia 11 de agosto aconteceu com a gente aqui uma coisa interessante. A gente estava entrevistando o doutor Marcos Paulo, que foi na terça-feira, dia 11 de agosto. E eu fico muito bravo, assim, quando eu vejo político aprontar as coisas e não acontecer nada com eles. Aí eu falei com ele, eu acho que aqui na Araxá não vai acontecer nada, ninguém vai ser punido. E ele me olhava, assim, com aquela carinha dele de menino. Eu pensava assim, gente, ele não está nem importando com o que eu estou falando. Ele sabia que ia acontecer à tarde e não podia falar nada. Tem muita coisa que pode acontecer que a gente não pode falar, Não pode falar, pois ele até disse uma frase numa pergunta que eu fiz, em que ele disse que a justiça é para todos, doa quem doer, né? Foi muito marcado isso aí. Doa quem doer, mas assim, toda vez que as pessoas falam isso, doa quem doer, eu lembro que quem falou isso muito era o Collor, então aí eu fico com a impressão ruim. Por falar nisso, quando o senhor disse que talvez depois da manhã o doutor Fábio vá fazer essa denúncia, né, apresentar essa denúncia, depois da manhã, que é dia 2 de outubro, é o dia que o Collor foi afastado da presidência. Olha, seria uma data memorável. Sim, uma data para ser comemorada. Então, fala com o doutor Fábio para aproveitar Vou lembrar isso e apresentar a denúncia dele na próxima sexta-feira. Agora, qual que é a situação desses denunciados, o senhor acha, dentro desse caso da Santa Casa? Assim, políticos de um lado e o pessoal da Santa Casa de outro. Tem alguma diferença assim, de culpabilidade? Uns são mais culpados que outros? Como que o senhor localiza isso? Isso quem decide no final do processo é o juiz. Essa questão da dosimetria da pena dizer... Mas o inquérito foi bem aplicado em todos? O que eu costumo explicar. O indiciamento ele é único. A Polícia Civil tem casos onde ela tem suspeitas de que a pessoa praticou um crime e tem casos onde ela tem a certeza que a pessoa praticou um crime. Mas o ato administrativo de indiciamento, a hora que o delegado fala, por essas razões eu indicio fulano, ele tem o mesmo peso. Se eu acreditar que a senhora praticou um crime e eu afirmar que a senhora praticou um crime, o indiciamento é o mesmo. Cabe ao judiciário, mediante processo do Ministério Público, dizer se realmente quem é o mais culpado daquela história, quem teve carga de maior decisão, né? A gente tem afirmado que, na visão da polícia, o presidente da Câmara, que exercia a função de prefeito municipal, é o maior responsável por todo o escândalo aí do caso Santa Casa. Então, logo, né, a pena dele, acredita-se, seria maiores do que os demais envolvidos. De quem? Do Sofrodu? Miguel Júnior. Do presidente da Câmara. Mesmo ele já tendo renunciado, por exemplo, mesmo dentro desse contexto todo, ele pode ser candidato ano que vem? Ele renunciou, ele não foi cassado, não houve processo de cassação contra ele. Provavelmente, eu acredito, pelos trâmites legais da justiça, por mais que se force, como tratam-se de réus soltos, muitos envolvidos, eu não acredito numa decisão judicial até o ano que vem. Poderia, em tese, ser candidato
a vereador ou qualquer outro cargo público. Agora, antes do nosso intervalo começar, o Carlinhos, eu vou fazer só mais uma pergunta aqui para poder fechar esse histórico dessa investigação, porque eu até falo muito aqui que esse 11 de agosto aqui, assim, para nós, foi igual aquele 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Eu nunca mais esqueço esse 11 de agosto, nunca mais eu esqueço a hora que o Alexandre ligou para mim lá em casa à tarde para me contar das primeiras detenções, foi você que me ligou, né? Eu respirei fundo. E só para esclarecer, né, Dorine, dia 11 foi as prisões políticas, as prisões políticas, por isso que eu estou dizendo. É chato que a gente conhece as famílias, conhece todo mundo, mas é uma coisa que tinha que ter acontecido há décadas, sabe? Décadas. Então, eu que já estou com 74 anos, eu pensava assim, eu vou morrer, não vou ver a política do Araxá sendo limpa. Agora, eu acho que se eu não morrer já, né? O senhor não demora muito a fazer acabar com esse inquérito, não, senão eu morro antes do senhor botar o povo na cadeia. Não, que é isso? Bem, então deixa eu perguntar para o senhor agora uma coisa aqui, levando a sério. Quando o senhor começou essas investigações, o senhor disse que foram uns 3 meses antes, né, que vocês ficaram uns 3 meses. O senhor, assim, tinha ideia aonde o senhor ia chegar? Não. Até hoje a gente se assusta, cada dia, na verdade, tem tido um susto lamentável, né? Mais pessoas envolvidas, mais vai pessoas... puxando, né? A corda vai puxando. Assim, a polícia também é uma coisa que eu tenho repetido muito. Não agrada nunca ir lá prender um representante do povo. Não, é o que eu falei. Uma pessoa que é conhecida. É lamentável. A gente queria que não tivesse ocorrendo isso. Sabe? Por isso que a gente insiste muito nessa questão do voto, da consciência do voto. Pois é, e até para nós jornalistas que somos assim da cidade pequena, né, dia 12 de agosto, que foi o dia seguinte, a gente fez um programa aqui de 2 horas e eu até comentei, falei, é desagradável, você conhece marido, quer dizer, mulher, né, no caso que é só, porque assim, por enquanto o senhor está aprendendo, é só o homem, né? Então a gente conhece as esposas, os filhos, ou os pais, as mães, sabe onde a pessoa mora. Já me passaram muito trote lá em casa, já me xingaram, sabe, no telefone, e eu não sou da polícia, imagina se eu fosse. Aí, então, acho assim, é muito desagradável, né? Teve vereador que foi detido, trabalhava com a gente aqui, é uma coisa desagradável. Eu votei nele, no que foi detido o Hamilton, votei nele. Então, é complicado isso aí. Mas a gente tem que ver na frente é a coletividade, né? É a moral na política. Isso tem que acontecer. Por que não agiram corretamente, né? Por que não pensaram também primeiro na família deles para depois pensar na ganância por causa de dinheiro, né? Essa exposição toda que estão sendo submetidos, ainda mais em razão dessa mídia virtual, aí, né? Essa questão WhatsApp, Facebook, infelizmente estão sujeitos hoje diante da tecnologia, mas é igual a senhora mesmo mencionou, né? O que meu pai sempre me ensinou, né? Meu filho, deitar sabendo que amanhã você vai acordar por tua conta e risco, né? Não vai ser com a polícia estourando a porta da tua casa. Então eu acho assim, essa tranquilidade que você não deve, ela é a mais importante, né? É questão mesmo de honestidade acima de tudo. E a participação dessas redes sociais, né, nessa questão, principalmente no dia seguinte daquelas primeiras prisões, dia 12 de agosto. Eu achei esse pessoal de rede social muito perverso, muito assim, teve umas coisas meio estranhas dentro disso aí. Eu não posso entrar nesse mérito, não. É igual eu disse, né? A pessoa que assumiu um ato ilícito ali, praticou um ato ilícito, ele está sujeito hoje em dia às críticas na forma que a população avança. E a população avançou para esse tipo de coisa, né? De tirar sarro, uma crítica né, irônica. Fazendo piadas. Né? E aí, claro que a gente sente muito pelas famílias, que são quem mais sofre e assim por diante. Agora, são as consequências extras, vamos dizer assim, extras altos, que corruptos, pessoas envolvidas em prática criminosa, estão sujeitos aí em razão do que fizeram. Bem, agora, doutor César, investigação sobre a compra de apoio político para a eleição da mesa da Câmara ainda vai investigar outros vereadores, já foram apontados, ou são só aqueles que a gente sabe? Não, olha só, esse inquérito, a gente só não vai dizer que ele está concluído, porque ele depende de uma diligência que é muito formal, que é degravação de áudios. É uma coisa assim que uma conversa normalmente de 1 minuto, 2, ele leva horas para a senhora degravar ele da forma devida. É mesmo? E não pode, a gente não pode partilhar a conversa. Então, por exemplo, tem conversas lá, numa única conversa de 59 minutos.
59 minutos, eu devo demorar, eu coloquei um policial só por conta disso, ele vai demorar para degravar uma ligação dessa, de 20 a 25 dias de serviço. Eu já ia perguntar para o senhor isso. E aí o que acontece? Então, mas a conversa inteira interessa? Não. Às vezes em 59 minutos de conversa, 2 minutos vai tratar... Tem muita bobagem. Mas eu não o que eu posso fazer é escolher os áudios que vão para investigação, isso já foi feito, de 300, 400 ligações, foram eleitas 45, 46 ligações que vão para a investigação. Mas essas ligações, elas têm que ser transcritas na íntegra. Letra por letra. Letra por letra, inclusive os erros. Nesse momento ele tossiu. Até essa pessoa assim, abordou outros assuntos, vai tudo pro papel. Tudo para não dizer que eu estou separando só o que interessa para comprovar. Você tem que entender a ligação inteira num contexto. E esse contexto implica a transcrição. Então, esse inquérito ele tem a dificuldade de ser concluído de forma mais rápida hoje por conta dessa questão legal. Doutor César, e esses áudios, né, que foram separados, a imprensa futuramente poderá ter acesso a esses áudios? Os advogados começaram a ter acesso agora, porque já não interessam mais a investigação. E eu já tive contatos com alguns advogados que eles mesmos dariam publicidade a isso, tá? Eu, da polícia, não posso dar publicidade automática. Até num programa do Germano ele disse que iria procurar o pessoal da imprensa para peticionar judicialmente, porque é de interesse da população. A senhora citou aí o juiz Sérgio Moro, ele tem decidido nos casos da Lava Jato que toda diligência sigilosa, uma vez realizada, levanta-se o sigilo em nome da publicidade dos atos e em nome da boa administração. A população tem que saber o que está lá. Tem muita coisa que realmente é de cunho particular, não tem por que explorar. Mas tem muita coisa de cunho público que a população tem que ter ciência. E a polícia também espera que venha à tona, sim, mas aí, infelizmente, não pode sair da gente isso, não. Pois é, mas aí essa investigação, o senhor acha que vai ficar só nesses vereadores que já foram detidos, investigados, alguns foram até lá para o presídio, outros não foram, né? Foram só interrogados. Mas porque a população às vezes fica pensando assim, que pode ter mais algum envolvido, não pode. O grande colaborador foi o Miguel Júnior. Ele indicou o nome dos vereadores envolvidos. Então, ele como presidente da Câmara na época, e o principal interessado ali no que foi arquitetado politicamente, ele indicou quem seriam os alvos para a polícia. Pode ser que amanhã venha uma nova surpresa desagradável envolvendo outro nome? Pode, mas por hora os nomes que ele indicou são aqueles e o inquérito seria concluído com aquelas pessoas envolvidas. Então os atuais vereadores que estão na Câmara, os suplentes não, porque os suplentes estavam fora, não sei, né, de repente, né? Mas então os atuais vereadores, eles podem, pelo menos por alguns dias, dormir sossegado, que diz que na Câmara ninguém está nem conversando mais no telefone, de tanto medo de conversar no telefone. Eu acho que é muito por conta de interpretação, às vezes, equivocadas ou de conversa mesmo. Ó, eu vou dar um exemplo. A senhora acabou de falar agora há pouco, assim, até agora o senhor está aprendendo só homem. A pessoa vai falar assim, depois que acabar o programa, ó, pode ter prisão de mulher. Porque até agora só homem significa que daqui para frente vai prender mulher. Não, mas isso eu falei da minha percepção. Não falei que só prender mulher. Então, mulher. Mas aí as redes sociais já começam a publicar dizendo o seguinte, ó, Polícia Civil poderá prender vereadoras mulheres daqui para frente. Então, assim... Mas justamente, coitadas, são as 3 suplentes. Então, mas aí dá essa... sempre fica esse questionamento. Pode ser mais gente presa? Pode. É igual eu disse, por hora não. Mas pode ser que a surpresa aí, novas revelações de hoje, de amanhã, impliquem a necessidade, sim. Doutor César, nesse caso da compra de apoio político, todos os envolvidos foram indicados pelo Miguel ou algum outro envolvido indicou outra? Eu acho que o único envolvido que não foi indicado pelo Miguel, que a polícia chegou por meio de investigação, foi o vereador Cachoeira. Tá? Os demais, o Miguel citou nominalmente, indicando os valores de cada um, a forma que era feito o pagamento e assim por diante. Okay. Certo. Agora, investigação sobre as entidades. Essa aí eu acho que é uma investigação difícil, porque o senhor citou em uma das primeiras coletivas que o senhor deu, que tinha 54 entidades envolvidas, né? E essa é uma investigação complicada, porque é muita gente envolvida, né?
cada entidade tem uma opção de gente, de assim, funcionários, mas quais que estão na pauta atual do senhor? A gente sabe que tem a Associação dos Aposentados, a APAI e a COAFRO. Elas já está pronta a investigação a respeito delas, ou o senhor ainda está dando andamento? São inquéritos que estão bem encaminhados também, né? A gente tem que... É muito documento para analisar, muitos dados para cruzar, então demora... O senhor disse que a dos aposentados era brava, era uma investigação... Ela está mais indicativa da questão de desvio de valores, sim. Na verdade, outra infelicidade, não foram 54 entidades, são 65. Aumentou mais. A doutora Mara requisitou documentos referentes a 65 entidades. As 65 estão sendo investigadas? Não, a gente volta a repetir, todas gozam de confiabilidade, inclusive da polícia, até os elementos indicarem o contrário. Vindo esses documentos das 65 entidades, vai ser formado uma força-tarefa da Polícia Civil e do Ministério Público para analisar. Aqueles casos que forem alvo de investigação, tanto a imprensa como a população de Araxá vão tomar ciência, assim como são essas 3 que a senhora citou até o momento, tá? O que não for, a gente vai também tirar e deixar claro, essas não estão sob investigação. Precisa falar, né? As que não há necessidade. O que não pode é haver uma generalização nesse momento, dizendo que todas são suspeitas. Pelo contrário. Todas gozam de confiança, a população tem que continuar apoiando, as empresas têm que continuar ajudando, não podem parar. Tá? Então, assim, por hora são essas, além dos festivais que envolvem a Lei Rouanet. A gente vai nesse assunto agora mesmo, porque eu quero separar bem o que é da Lei Rouanet e o que é investigação do senhor. Por exemplo, a APAI, o senhor pode adiantar alguma coisa sobre a investigação da APAI ou da COAFRO? Porque a APAI é uma entidade assim, tão confiável, né? As pessoas que trabalham lá. Então, a gente fica pensando, é porque teve vereador que se utilizou de verba dessas entidades? Qual que é o envolvimento delas no geral, assim? Essas 3 entidades, a senhora vai me desculpar, porque as diligências estão em curso. Cada um tem uma autoridade policial à frente. O senhor não pode falar nada. A APAI, o doutor Cristiano, a COAFRO, a doutora Paula, a Associação, o doutor Conrado, os 3 estão investigando, há diligência em curso. Então, assim, qualquer tipo de fala que eu disser aqui dos envolvidos, se tem político ou não, pode atrapalhar a investigação, e aí eu tenho que me omitir. Escuta aqui uma pergunta que eu fico pensando o dia inteiro em casa nisso aí. Vou perguntar. O doutor Cristiano, a doutora Paula e o doutor Conrado, eles são igual ao senhor? Quem? Eles são bem melhores. Eles atuam, sim, com vontade, como o senhor disse, quando o senhor era pequeno, que o seu pai falava assim, amanhã se levanta sem dever nada. Eles também receberam esses conselhos, com certeza. Deixa eu dizer uma coisa, senhora. Não só os delegados que a senhora citou. Eu tenho uma equipe da Polícia Civil em Araxá que me orgulha a cada dia. Tá? São pessoas... Mas o senhor é supervisor deles, desses 3. Eu como chefe de unidade, eu tenho o trabalho, na verdade, administrativo de coordenar toda a unidade, né? Às vezes, se o policial está com alguma dificuldade, tentar auxiliar, se não conseguir obter resposta junto à administração superior da polícia, mas é assim, todos têm vida própria, todos são competentes ao extremo. Mas trabalham sob a sua supervisão, com certeza. O que tem de diferente desse caso... dos outros, vamos dizer assim, do dia a dia, é que por envolver políticos, por envolver uma situação muito complexa, eu me disponibilizei como delegado regional a assinar pedidos juntos, a encampar aí as tratativas de qual a forma de investigação, para quê? Para dar um maior respaldo, para dar uma maior credibilidade ainda ao serviço dessas autoridades policiais. Polícia Civil, ela é um órgão que tem como chefe o governador do estado. Ela é um órgão que não tem, por exemplo, direito à garantia da inamovibilidade. Mas não está certo Polícia Civil ter um chefe político, que é o governador do estado. Não tem problema algum. O chefe da Polícia Federal maior, o chefe dos comandantes da Força Armada é o presidente da República. Não tem problema algum, desde que respeite a autonomia de cada um, é o que tem sido feito até o momento aqui. O que a gente fala é o seguinte, eu não poderia sujeitar um delegado meu, por exemplo, em estágio probatório, como a doutora Paula e o doutor Conrado, a estar aqui hoje em Araxá e amanhã ser transferido para Manga, porque contrariou o interesse de um político que tem acesso a alguém lá em cima que seja covarde ao ponto de tentar, junto ao governador, a transferência de um policial desse. Porque isso aí acontecia antigamente. Acontecia antigamente, graças a Deus não acontece, e quando o delegado regional está à frente, junto com outras autoridades policiais, é para dizer, vai transferir ele, transfere a turma toda.
Entendeu? Então, assim, esse respaldo é maior. E agora, mais ainda, essa blindagem vem com uma instituição mais séria, uma das mais sérias que tem no Estado Democrático de Direito, chama Ministério Público. O Ministério Público vem para blindar em Dona companhia. Regina, a gente ouviu muito, doutor Colombari, no início das primeiras prisões dos vereadores, essa situação de que já haveria uma movimentação em Belo Horizonte para transferi-lo, para tirá-lo daqui, para promover para o senhor sair daqui, para não dar sequência às investigações. O senhor tomou conhecimento disso? Houve alguma movimentação realmente nesse sentido? Todo o contato que eu tive das minhas chefias foi de apoio, de disponibilizar apoio e de parabenizar toda a equipe pelo trabalho que tem sido feito. Tá? Com relação à promoção, ontem eu tive o desprazer de saber que não fui promovido, então logo também não existe isso. Se eu tivesse sido promovido... Isso é desprazer para o senhor, mas é tranquilidade para nós. Não. A gente sabe que o senhor não vai embora. Não, mas não, ainda que fosse promovido também não iria. Então, assim, também são situações aí que... eu volto a dizer, rede social, às vezes, né, eu jogo uma informação e ela acaba encampando, mas nunca teve isso e a polícia tem agido de forma muito séria aí nos anos para cá. O senhor recebeu algum tipo de ameaça, doutor? Ou algum dos outros policiais, algum integrante da delegacia? Não, eu não achei ainda... Eu digo assim, não ameaça, assim, de repente é uma questão mais... Uma indireta... Uma coisa sublimada, assim. Olha só, a gente tem pressão sublimada. A gente tem trabalhado de forma muito séria, ninguém está perseguindo ninguém, ninguém está maquiando prova, ninguém está produzindo prova, sabe? Assim, a gente está sujeito a ameaça quando você fica no pé de uma única pessoa, quando você fica produzindo prova, insistindo num... Aqui o que a gente tem feito é com muita seriedade, envolvendo várias autoridades justamente para dividir responsabilidade também. Mas graças a Deus não tive esse desprazer e todo mundo sabe que as consequências que é ameaçar, ainda mais um policial, isso dá causa, inclusive, a prisão preventiva. Então, inclusive, se o senhor for pressionado alguma coisa, eu tenho que contar para a imprensa o que está acontecendo. Com certeza. A gente vem aqui, edição extra, contar isso aqui e cobrar isso aqui, porque isso não pode acontecer. Né? Pode ter certeza disso. Agora, me conta uma coisa, esse desdobramento dessa operação sobre a mesa, sobre a compra de voto para apoio, sobre a compra de apoio político para a mesa da Câmara. Que o senhor disse que tem uma parte que está com a doutora Paula, outra com o doutor Conrado e outra com o doutor Cristiano. Foi o senhor que fez esse desdobramento? Ou isso é coisa normal? É coisa natural, vai surgindo nomes, né? Vai surgindo situações. Às vezes... Mas o senhor está supervisionando. A gente está junto, sempre que possível, né? Inclusive nos interrogatórios, nas diligências de prisão e assim por diante. Eu não sei se eu estou julgando muita responsabilidade em cima do senhor, mas... O senhor deu tanta coletiva e falou tão claro, igual o senhor está falando aqui hoje. Então, assim, a gente não está acostumado a ver autoridade falar as coisas claras. Por isso que a gente quer, assim, que o senhor assuma tudo. É muita coisa e não pode, mas está sob a sua supervisão. Olha só, não está. Qualquer erro que tiver, os acertos estão sendo creditados na minha conta, mas se tiver erro também vai ser debitado. Olha só, essa aproximação de tantas coletivas, igual a senhora disse, ela se deve aí ao meu assessor aqui, o Tardelli. Mas tem que continuar, viu, Tardelli? Porque não pode parar, não. Num primeiro momento, a gente se negou ao extremo a ter contato com a imprensa, porque o objetivo principal era a apuração da verdade. E às vezes a imprensa, que sempre foi parceira, ela quer passar isso para a população e tem essa dificuldade de entender que a gente tem que se calar num primeiro momento. Então, quando foi possível falar, a gente fez questão de falar com todo mundo e várias vezes para dizer, a gente não tem o que esconder. Mas vai ter hora, igual como a senhora perguntou agora das 3 entidades, que eu vou ter que me calar. E vai acabar quando a investigação em cima da COAF, da PAI e da... Isso eu também não posso precisar para a senhora, porque depende de análise de documentos. A equipe é muito reduzida, está se desdobrando ao extremo. O senhor tem quantos trabalhando com o senhor? Aqui ao todo? Sem ser os 3 delegados. Só em Araxá, 46 policiais civis. 46 civis. Ao todo, constando médico legista, perito criminal, escrivães, investigadores. É o número ideal, doutor? Não. A gente precisaria de pelo menos 80 policiais aqui para a cidade. O senhor não pede? O senhor não pode pedir mais? Tem concurso, formou-se uma turma de perito e médico legista agora na semana passada, a gente deve estar recebendo aí 1 ou 2 profissionais já nos próximos dias. O governador autorizou aí o início da formação de 580 investigadores de polícia para janeiro. Então, lá ainda no primeiro semestre de 2016, a gente deve estar recebendo aí alguns investigadores. Bem, agora, doutor César, Felipe, os eventos que foram assim patrocinados com dinheiro público através da Lei Rouanet e que, portanto, estão sendo investigados pela Polícia Federal, né? O senhor teve que passar a investigação para eles porque é dinheiro federal.
O senhor pode falar quais os eventos, os valores que foram desviados e esse pessoal da Polícia Federal vai vir a Araxá para investigar? Qual Polícia Federal? É lá em Uberaba? É lá de Uberaba? Explica para nós isso aí, por favor. Os citados, né, doutor César, é o Festival de Inverno e também os eventos, a primeira mostra da cultura Afro-Brasil em Araxá, o Encontro Regional de Congadeiros de Araxá, o encontro das manifestações culturais de influência africana, Congada Nascente do Sol, a Festa da Arte Popular Brasileira e Festa da Cultura e da Consciência Brasil, Rainha da Luz. Os eventos investigados separadamente. Coisa, tudo ligado com o afro. O Festival do Inverno... Não, menos o Festival de Inverno. O Festival de Inverno, ele foi uma confissão do Miguel Júnior, né, logo nas primeiras declarações dele. As demais aí, é bom que se ressalte, foi uma pessoa do povo de Araxá que levou o conhecimento da Polícia Civil com farta documentação, indicando vários indícios de fraude nesses eventos, mas todas por envolver incentivo fiscal da União foram encaminhadas para a Polícia Federal em Uberaba. Se vão gerar instauração de inquérito policial, se a polícia vai vir aqui, se vão chamar todo mundo para Uberaba, isso cabe à autoridade policial federal a decisão. De Uberaba. De Uberaba. É ele que decide. Pelas análises dos documentos que eu fiz aqui também, a doutora Paula fez, há indícios, sim, de desvio de verbas em algumas desses casos. Mas cabe à Polícia Federal a decisão. Quem que é o delegado da Polícia Federal de Uberaba? Não? Lá são vários também, mas não tem ideia quem cuida do caso. Regina, deixa eu fazer uma pergunta, porque vendo aqui, doutor César, olhando todos esses eventos que aconteceram, né, principalmente esses eventos envolvendo a cultura africana, né, a questão de congados, né, tem algum vereador que ajudou, de repente, a organizar todos esses projetos aí que ainda pode estar sendo investigado e não está nessa relação de todos desses nomes que foram citados até agora? O Festival do Inverno houve confissão do Miguel Júnior da participação de desvio, né? E nos demais aí que foram encaminhados, há sim menção a nome de vereador e que não está sendo objeto de investigação agora. E aí, para conhecimento, só mesmo a Polícia Federal quando ela dá publicidade aí ao nome dele. Certo, mas essa Polícia Federal de Uberaba, ela não vai poder vir aqui, por exemplo, para fazer uma coletiva com a gente, para dar essas informações? Olha, eu acho difícil. Eu acho que eles não vão, né? Primeiro é em caráter muito reservado essa questão preliminar, se instaura ou não a investigação. Depois de obtido todos os elementos aí, se houver indiciamento, pode ser que falem sim. Mas eu acredito que vir aqui, acho que não vem não. Certo. Agora, eu queria voltar um pouquinho para a questão daquelas ligações telefônicas, sabe? Porque elas estavam aqui na minha pauta, mas o senhor já tinha falado sobre elas mais para frente, mais atrás um pouquinho. Essas ligações são de telefones do Miguel ou da Câmara, são de telefones assim, elas partiram de qual telefone? De vários vereadores? A gente não pode mencionar isso, que eu já... O senhor citou uma vez numa coletiva que eram 300 horas de ligação telefônica. Daí para mais. O que a gente pode citar é que esses áudios que estão sendo utilizados nessa investigação foi de medidas adotadas pela Polícia Civil quando investigou suposta fraude no concurso público da Câmara Municipal do ano passado. Antiga. Coisa antiga. O que a gente está utilizando agora nessa investigação, ela está vindo de forma emprestada de outro inquérito policial. Então, em outro inquérito policial que apurou o concurso da Câmara Municipal, foi produzida essa prova e agora aquela prova que foi produzida na época da reeleição da Câmara, ela serviu para essa investigação. A Polícia Civil representou pelo empréstimo da prova e por isso que está utilizando uma prova produzida quase um ano atrás. E esse concurso municipal foi o da Câmara? Da Câmara Municipal. E houve muita fraude nele? Não, a Polícia Civil investigou durante meses aí e não chegou a elementos indiciários de fraude, não. Mas por que essas ligações são ligadas ao concurso? Elas vieram da época do concurso? O concurso foi objeto de investigação. Aí descobriram as ligações. Daí foi feito, tomou-se
medidas aí de cunho investigativo na época do concurso. Essas medidas estão sendo utilizadas nesse inquérito policial agora. Sei, mas vocês foram escutar as ligações telefônicas por causa do concurso da Câmara. E no meio disso aí, vocês descobriram que então havia compra de apoio político para a eleição da mesa. Foi na época da reeleição. Coincidência ou não, a época da investigação do concurso da Câmara... Eles conversaram tudo misturado. Conversaram a respeito da reeleição, mas à época o objetivo era o concurso da Câmara. Então, você não focou na questão de compra de apoio político. Hoje, apurando a questão política e se lembrando que no passado tinha uma prova que poderia ser aceita aqui nesse caso, a gente está utilizando aquela prova do passado. E como o senhor já explicou, é muito difícil de gravar assim, alguns minutos, que tem ligação até de 1 hora, que o funcionário demora quanto tempo para degravar tudo? Eu disse 25 dias para degravar uma? Depende da rapidez da conversa, das dificuldades. Às vezes uma pessoa que fala meio enrolado, ou você não consegue ver o que ela está pronunciando, você tem que ouvir uma mesma frase 20, 30 vezes para conseguir. Ruim, né? É a ligação ruim. Então... E degravadas essas ligações, o que o senhor vai fazer? Qual a medida que o senhor toma depois disso? Provavelmente o doutor Conrado, que é o titular do inquérito policial, deve formar a opinião dele sobre o indiciamento ou não. O Conrado é que está por conta dessas da ligações. Câmara. Mas o senhor vai ter conhecimento também, é claro? Tudo. O senhor vai instruir o doutor Conrado? Olha, como eu disse, esses 3 delegados são extremamente competentes. Não há necessidade de instrução, não, só de apoio. E até para esclarecer aqui a pergunta de um ouvinte, doutor César, porque acontece muito, né, de às vezes, até nossa reportagem está na porta da delegacia, os investigados acabam de sair, né, e às vezes falam com a imprensa e todos alegam inocência. Até para que fique claro perante a população, nesse caso de compra e venda de apoio político, esses vereadores que foram presos até o momento, ou que tiveram seus nomes citados, todos têm a culpa já comprovada? Para a Polícia Civil, não há dúvidas de que há indícios aí sim de crime de corrupção passiva e ativa, nesse caso, de todos os vereadores que foram presos. Agora, a gente queria passar para uma outra parte aqui. Você quer pôr comerciais agora, Carlinhos, ou não? Ou não está na hora ainda? Pode tocar. Podemos seguir. Bem, agora, para quando que o senhor espera esse término dessas investigações? Toda essa linha de investigação em cima da compra de voto para a eleição da mesa da Câmara. Quando que termina tudo assim, o senhor entrega tudo pronto para o Ministério Público? Do caso da Câmara, volto a repetir, após a degravação dos áudios, acho que a polícia já tem elementos suficientes aí para indiciar e concluir o inquérito policial, mas depende, né? Porque assim, aquele policial, que a senhora tem que entender o seguinte, às vezes aquele policial que eu deixei disponibilizado para fazer esse serviço de degravação, eu preciso utilizar ele numa operação daqui 1 hora. Então, assim, a prioridade é o que está acontecendo no momento, né? A gravidade dos crimes e assim por diante. Então, não tem como eu dizer assim, ó, vai ter um fim, a gente está vendo. Pelo contrário, né? É muito difícil. Mas antes da eleição municipal acaba esse... Não, com certeza. Não, com certeza. O inquérito policial? Com certeza. Acaba. Não. Se Deus quiser e tudo correr bem, aí a Polícia Civil quer concluir esse inquérito aí antes do Natal. Desse ano agora? Desse ano agora. Desse Natal no caso agora? Da compra de apoio político da Câmara. Né? Mas dá tempo de olhar tanta coisa? Sim, vai dar. Assim, se não der, a gente regaça a manga aí e começa a degravar também alguns áudios para Porque janeiro é recesso, né? Janeiro vocês têm que descansar, né? Tem que passear, senão a cabeça funde com tanta Deus coisa. Quiser. Porque eu estou perguntando por isso, porque a população às vezes esquece alguma coisa. Eu fico imaginando esses vereadores que foram detidos, se não houver uma entrada nisso aí da Justiça Eleitoral para proibir a candidatura deles no ano que vem, eles vão ser candidatos ano que vem. Enquanto eles não forem condenados, podem ser candidatos, não? Ou podem? Não podem ser. Podem ser. Se a Justiça Eleitoral não declarar que são fichas sujas. Mas para a Justiça Eleitoral declarar a questão da ficha suja, salvo engano, tem que ter condenação, inclusive, em segunda instância. Pois é, isso. Não, mas isso é impossível de acontecer. Isso eu já posso. Isso não vai dar tempo. Nem no caso da Santa Casa, que já foi concluído há algum tempo, eu acredito. Vai dar prazo. Por se tratar de todos os réus soltos, de uma situação complexa, vários indiciados, eu não acredito. Então eles poderão ser candidatos ano que vem. Mas aí cabe à população, né? Pois é o que eu vou falar também, porque vai ficar difícil votar para vereador em Araxá o ano que vem.
Não, isso é uma coisa complicada. São muitas, tem Porque muitas... agora quase que a gente, quando pensa numa pessoa, fala assim, mas e se eu votar nele daqui um ano, meio ano, ele está envolvido também nesse Mas inquérito? temos opções Mas vai vir muita gente nova. No desdobramento desse inquérito, vai ser muito Olha complicado. só, o voto é um risco, né? Às vezes é igual você está falando, a senhora mesmo falou, votei no vereador aqui que cansei hoje... de falar que eu votei nele, ele trabalhava com a gente, eu votei nele. Então, eu digo assim, isso é um risco que a gente corre. O que a gente tem que analisar realmente são, né, a passado da pessoa, né, o risco de envolvimento com corrupção e assim por diante. Mas o que tem que ter é uma conscientização. Aquele vereador que vai lá fazer um agrado na tua casa, colocar uma porta nova, né, de colocar, encher o tanque do teu carro, esse cara, ele já está te comprando. E você não vai ter moral alguma para cobrar dele posteriormente. O eleitor é responsável também por essa corrupção, porque o eleitor, quando vai atrás de um vereador para poder pedir dinheiro para votar nele, ou às vezes vai atrás de vários e até enrola todos para poder pedir dinheiro, ele está praticando corrupção passiva. Isso é crime. O que tinha que ser exigido do candidato é que noticiasse isso para que o eleitor fosse preso. Mas muitas vezes o candidato é que oferece. Mas aí tem que ser preso também. E aquele que recebeu a proposta indevida tem que noticiar. E vamos lá, votei no candidato. O candidato não é aquilo que eu pensava. Começou a cometer crime, vem até a polícia ali de imediato e vamos tomar atitude. E às vezes nem tem a questão pecuniária. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou votar no fulano porque ele vai arrumar emprego pro meu filho em tal lugar assim. Ai, mas isso é tão difícil. Isso nunca vai acabar, né? Olha só, o crime de corrupção é qualquer tipo de vantagem, né? Ele não fala vantagem. Não é só dinheiro, não. Pode ser emprego, pode ser... são várias situações aí que podem encaixar. Agora, Regina, um fato importante que o doutor César frisou, a gente tem que estar sempre abordando, é a questão da cassação, né, doutor? Porque ficou assim, meio que no ar e deu sem entender que esse pedido só poderia entrar com o inquérito encerrado, que foi o caso do Pezão e do Hamilton, a questão Santa Casa. Então o doutor deixou bem claro, os vereadores estão nos ouvindo, né? Então eu acho que essa participação mais ativa da Câmara e dos vereadores junto à polícia deve ocorrer e nós devemos cobrar a população também. Também, mas eu duvido que isso vai acontecer, viu? Nossa, tá acontecendo tanta coisa assim que a gente nem esperava. Eu duvido que a classe política de Araxá, de uma hora para outra, vai criar juízo na cabeça. Não duvida, não. A senhora duvidou que políticos poderiam ser tirados a limpo e olha só, não, mas olha só. Agora eu estou aguardando a tarde de hoje, eu estou com medo da tarde de hoje. O que acontece? Esses processos de cassação, eles servem, inclusive, para inocentar politicamente o vereador. Então, assim, não significa necessariamente que o vereador ao final vai ser cassado. Por isso que eu não vejo problema algum. Ele vai ter o direito de defesa, né? Por isso que eu não vejo problema algum. A dona Regina falou que está com medo da tarde de hoje. Existe alguma possibilidade de termos aí algum mandado de prisão temporária sendo executado na tarde de hoje, doutor? Como eu disse, eu fiquei fora o dia todo ontem. Eu tenho que sentar com a minha delegada do caso e a gente verificar o que tem que ser feito. Então não está descartado. Não, por hora está descartado. Não tem porquê, em que pese as mentiras, eu não digo assim mentiras, né? A versão do investigado é sempre igual a do advogado, né? Eu sou inocente, eu não devo. O primeiro momento é realmente negar, mas teve várias pessoas que no primeiro momento negou e que posteriormente veio e disse, eu vou confessar, é melhor para minha consciência, para minha questão política, porque o desgaste é muito grande, né? Quanto mais você fica semana após semana e a pessoa resistindo, a gente teve o caso de um vereador que foi preso 5 dias, prorrogou-se por mais 5 dias, depois conseguiu comprovar a participação dele em outro inquérito policial, prendeu ele por mais 5 dias, aí ele achou melhor vir a público e dizer, realmente eu peguei dinheiro e foi assim, e aí não houve mais a necessidade dessa exploração do nome dele, vamos dizer assim, porque ficou praticamente exposto sozinho no caso. Então há pessoas que têm a humildade de vir e falar, realmente foi um erro e vamos tocar a bola para frente, eu vou assumir minhas consequências. Na questão da cassação, 2 perguntas rapidinho, doutor César, se a comissão formada para a cassação dos vereadores, as pessoas já o procuraram, eles podem manter contato com o senhor para algum esclarecimento e chegou a gente, não sei se é verdade, estranhou de certa forma o senhor a posição do Romário do Picolé e ele realmente procurou novamente a delegacia depois de pedir para se ausentar dessa comissão? Procurou, o vereador. A nossa primeira preocupação, diante da defesa dele lá, que foi feita assim de forma bem firme, era de que ele poderia estar sendo pressionado, até ameaçado por alguém.
descartou. O vereador tem rabo preso com alguém? A gente também descartou com relação a isso. O que ficou claro, ficou bom, ele chegou a conversar com parte da imprensa, é que ele foi procurado por um advogado de um dos envolvidos, uns dias antes da votação, e ali deve ter trocado ideia e o vereador incutido a melhor posição que seria para o cliente dele. Correto. E aí o problema é que ele utilizou aquilo de forma tão veemente, né, aquela defesa, que acabou contaminando a participação dele. Eu digo assim, ele é um julgador, ele tem que ser imparcial. Ele poderia sim ter votado pela divisão, mas ele não poderia nunca ter entrado no mérito dizendo que um vereador era inocente e o outro era culpado. Que não é mais culpado que eu achei. Então assim, ele tive uma conversa bem franca com ele entendeu e realmente aí foi aonde ele acabou confirmando esse contato com o advogado e eu acho que nesse ponto aí não tem mais o que tocar no assunto, não. Agora, eu sabe que você quer abordar com ele um assunto. Outro assunto. Falou, e depois você me deixa assim, 3 minutinhos no final que eu quero conversar com ele sobre a Lava Jato. Tá. Doutor César, aqui em Araxá, o pessoal fica muito, assim, às vezes, pisando em ovos para comentar esse assunto. A gente ouve muita coisa, mas nunca ninguém falou absolutamente nada a respeito do assunto. Hoje a gente se deparou com relação a um aumento de combustível, né, em todo o país. E há algum tempo aqui na cidade de Araxá, o pessoal tem criticado bastante a questão do preço do combustível que é praticado. Isso não é de agora, isso já vem há anos. O pessoal sempre comenta, a gasolina em Araxá, ela é um preço muito mais alto do que praticado, às vezes, em cidades aqui próximas da nossa região. E a gente chega em determinado estabelecimento, ouve alguém falar, o preço mais ou menos aqui em Araxá é igual, diferencia apenas alguns centavos. Será que não existiria um cartel do combustível aqui na cidade de Araxá, né, alguma combinação, né, dos empresários no sentido de repassar esse combustível, né, de uma maneira quase que unificada? Chegou alguma coisa já nesse sentido para a Polícia Civil? O senhor poderia emitir opinião a respeito desse assunto para quem está nos ouvindo nesse momento? O que eu posso dizer, me limitar no momento, é dizer, promotoria, Dr. Marcos Paulo e a Polícia Civil está trabalhando sobre isso, ponto, tá? Já o Ministério Público está atento às coisas que acontecem na cidade, a Polícia Civil está atento. Não posso dizer que tem suspeitas ou não, se tem cartel ou não, mas o que eu posso afirmar para a população, Ministério Público e Polícia Civil estão juntos para tentar descobrir o que acontece. Ok. Pronto, Eustáquio. Agora, sobre a Lava Jato, doutor César, o senhor deve acompanhar também. Eu não sei se o senhor tem tempo até com essa complicação da polícia aqui, se tem tempo assim do senhor acompanhar noticiário. De certa maneira, quando o senhor começou a mexer com essas investigações, o senhor se mirou no exemplo do Sérgio Moro, ou o senhor depois, sei lá, o que o senhor pensa do Sérgio Moro e da Lava Jato? Aliás, ele já está sendo prejudicado na investigação, né? Já tiraram da investigação dele a questão da Gleisi Hoffmann, que é senadora lá do seu estado, do Paraná, né, que é do PT. E ela foi chefe da Casa Civil, o marido dela é ministro das Comunicações, né, o Paulo Bernardo. Então, agora tiraram da instância dele, não sei como é que chama, se pode se chamar instância, não, a investigação sobre a possível recebimento de propina por ela para a campanha, sendo que já tinha sido até assim denunciado por um daqueles delatores lá da Lava Jato, que essa propina para a campanha dela tinha sido paga até no shopping de Curitiba, né, durante a campanha dela. E ela tem peso, né? Ela tem costa larga, porque conseguiram tirar a investigação dela do Sérgio Moro e passar para o Supremo Tribunal, logo para as mãos do Toffoli, que foi nomeado pelo PT, acho que é paranaense também o Toffoli, né? Eu tenho uma ideia assim longe na cabeça de que ele também é do Paraná. Mas não vamos associar o Paraná ao Toffoli, não, vamos associar o Sérgio Moro. O que o senhor acha sobre a investigação Lava Jato? Isso inspirou o senhor ou inspira o senhor? Não, olha só, essas condutas... O Toffoli é de São Paulo, é natural de Marília. É de São Paulo? Essas autoridades que agem de forma mais enérgica e destemida, elas sempre são exemplos. Mas o exemplo eu tenho na minha casa e sigo
tento seguir aí todos os dias. Seu pai era da polícia também? Não, meu pai não. Meu pai é político. Político? Qual partido o senhor lembra? Não lembro. Não, ele já trocou agora. Mas meu pai era do PT, depois saiu do PT, foi para um outro partido. Eu confesso que eu não sei qual que é. E saiu embora, né? Então, olha só, essa questão de comentar decisões judiciais é complexo, mas nesse caso específico ela tem prerrogativa de função e a Constituição manda que seja investigada no STF. Então, assim, nesse ponto assim técnico eu posso dizer que não houve erro algum. Mas não deixa de ser um exemplo, sim, a atitude destemida, assim como foi de Joaquim Barbosa. Dizer que a gente segue, mas assim, é bom deixar claro, aqui em Araxá, tanto em Curitiba quanto no STF, não é as figuras do juiz Sérgio Moro, do Felipe, delegado regional. Por trás tem toda uma equipe que às vezes não aparece. No caso da Lava Jato são mais de 300 pessoas envolvidas, tanto da Polícia Federal como da Procuradoria da República. Então, assim, são os heróis anônimos, né? Vamos dizer assim, claro que alguém sempre ganha o rosto, né? A cara. Esse alguém, volta a dizer que tem os méritos, também tem os prejuízos. É quem está comandando, né? O comando ali é porque a decisão final é dele, né? Então, assim, a gente poderia dizer que as decisões finais aqui é do juiz criminal da comarca e ele se inseriu o herói por estar definindo toda essa questão. Mas o que eu digo é que são instituições que estão cada vez mais se solidificando, fortificando, e isso é muito importante porque a população ganha. Então, assim, os exemplos que a gente tem que seguir é isso, são de instituições fortes. Assim, agora o senhor citou o juiz daqui, o doutor Renato Zupo, o senhor tem tido assim, contato com ele quantas vezes, mais ou menos? Conversa com ele todo dia, toda semana, para poder acompanhar esse inquérito? O doutor Renato é um juiz muito ativo, né? É muito importante isso, toda as diligências que a polícia requer a ele, né, e ele defere ao final, após o parecer do Ministério Público, a Polícia Civil faz questão de reportar a ele todo o passo a passo para mantê-lo a par da necessidade ou não de manutenção daquela decisão dele. Então, assim, claro que o contato é um contato legal, ele não pode passar disso, mas o judiciário ele está, sim, ciente e atento, até porque é o guardião da Constituição e qualquer ilegalidade tem que ser de imediato cessada. Doutor Colombari, o senhor disse aí que vem recebendo muitas denúncias, né? E a população vem ajudando o trabalho da Polícia Civil nesse sentido, tanto denúncias por telefone, por escrito, pessoalmente, né? Se identificando e às vezes de forma anônima. Dentro disso, existe nessas denúncias a possibilidade de abertura de novos inquéritos envolvendo políticos, doutor? Sim, infelizmente, né? Fora da Câmara de Vereadores? O que a gente está tentando fazer é começar serviços e terminar, né? Então, assim, não adianta nada, vamos lá, abrir 60 investigações ao mesmo tempo e eu não conseguir concluir nenhuma. Não vai virar nada. O que eu tenho que fazer é começar um serviço e terminar. Então, assim, hoje, infelizmente, a gente está colocando na fila mesmo, em caráter, o que é mais prioritário, o que está mais fácil de se comprovar e assim por diante. O que eu posso afirmar é que nada vai ficar sem apuração. O que for levado à Polícia Civil, ao Ministério Público, vai ser dado andamento, até porque a gente, obrigatoriamente por lei, havendo um crime de ação penal pública incondicionada, a gente tem que agir. Então, vamos agir hoje? Às vezes não dá, mas vamos agir. E temos feito dessa forma. E tem havido, assim, denúncia falsa? Por exemplo, a pessoa faz uma denúncia para o senhor e vai apurar, não é nada daquilo? Tem havido? Infelizmente, tudo que... E felizmente... Não, tudo, felizmente. Infelizmente, que eu digo, a gente lamenta, porque cada notícia chega e você fala, nossa, mais um. Por exemplo, esse caso do trator, quando eu recebi a notícia, eu não determinei a imediata instauração de inquérito policial. Eu pedi para que meus policiais fossem até a fazenda, checar a informação. O senhor foi também na fazenda? Quando da busca e apreensão, já em outro momento. Pedi para que eles foram, checaram a informação, eu não me contentei com aquela informação, pedi para que fosse outra servidora minha, outra policial minha, até a prefeitura, ela levantou as informações, onde a numeração bateu, onde a gente viu que o patrimônio público de Araxá estava na fazenda particular de um vereador. E aí sim, após isso, a gente decidiu... que o senhor abriu o inquérito. Então é isso que é a coleta de indícios, até preliminar, para a gente não sair também disparando inquérito à torta e à direita, colocando todo mundo na posição investigada. Isso a gente não pode fazer. Certo. Vocês querem querem colocar mais alguma questão? Ainda tem 4 minutinhos. Só mais uma colocação, doutor César. Talvez a gente não tenha acompanhado
mais de perto, né, até por esses outros acontecimentos, principalmente envolvendo políticos, não sei se o senhor poderia explicar para a gente, a questão de uma prisão também, que houve uma advogada, né, me fugiu, não sei se o nome dela é doutora Juliana, se eu estou correto, só para a gente explicar rapidinho o ouvinte qual é o caso, doutor? A advogada foi apontada também por populares como com a prática reiterada de crime de tráfico de influência, onde supostamente dizia que o dinheiro que ela estava pegando era para pagar autoridades para ter decisões favoráveis aos clientes dela. A população também colaborou demais, muitas pessoas procuraram a delegacia, esse caso já foi concluído pela Polícia Civil em tempo recorde também. A advogada foi indiciada por crime de tráfico de influência, foi indiciada por crime de coação no curso de processo. O inquérito está na mão do Ministério Público para decidir aí se processo ou não ela. Agora, foi uma grande notícia essa que o doutor César nos trouxe, de que a polícia e o Ministério Público está atento com relação, viu, Regina, à questão, né, do preço praticado do combustível aqui em Araxá. Certo. O senhor quer fazer mais alguma mensagem? A gente ainda tem 2 minutinhos. Agradecer demais a oportunidade de estar aqui, ao meu amigo William Tardelli, por intermediar essa entrevista aqui. É sempre um prazer estar com os senhores, tá? Dizer pro pessoal da imprensa aí que às vezes a gente vai ficar um pouco agora recolhido, né? Não fica recolhido, na Bate-Caverna para tentar não fica recolhido nessa Bate-Caverna, não. Formalizar que a gente fica aqui meio doido pensando que vai parar tudo. Não vai parar não, a senhora pode ter certeza. Enquanto a população estiver acreditando na polícia, podem confiar. A gente está trabalhando dia e noite para tentar fazer o máximo possível aí, tá? A Polícia Civil, ela está trabalhando mesmo e ombreada com o Ministério Público e Judiciário, com a Polícia Militar também, no combate à criminalidade em geral na cidade, tá? Então confie na gente, obrigado pelo crédito que tem dado. E o que a gente tem a desejar aí é que a gente tenha dias melhores pela frente. Certo. Que dia que você vai fazer a coletiva sobre o trator, o caso do trator? Pode mandar o Alexandre lá hoje de novo, armar barraca na polícia? Eu acho que não, acho que hoje ele pode ficar tranquilo. Levantar acampamento da polícia? Como diz o Germano, né? Você tinha que parar com esse negócio de cumprir as diligências à noite, né? Porque daí a gente tem que ficar até tarde da noite lá. Mas não é até... Não, mas a gente não importa, não. Importa, não? O Germano não importa a gente, não. A gente fica na hora que for preciso. O senhor pode... Assim, o Tardelli pode avisar, viu, Tardelli? A gente vai lá, vai pra lá a hora que for preciso. Tá, joia. Não, vocês serão avisados, sim. Naquilo que for público, a gente faz questão de que vocês levem para a população que tem sido feito. Tá Doutor bom? César, a gente quer assim, agradecer muito a presença do senhor aqui, e eu faço voto que o senhor consiga chegar no final de tudo com o mesmo pique que o senhor tem hoje, porque assim, delegados igual o senhor, pessoas igual o senhor, que são autoridade, é muito necessário que vocês continuem nessa linha de independência, não tenham medo de pressão. Se tiver pressão, o senhor conta para a imprensa, fala, eu estou sendo pressionado por quem, por fulano, a gente vem por rádio e conta, sabe? Porque o senhor não pode se submeter à pressão e tem que ser independente, e tem que fazer isso que o senhor está fazendo, mesmo que seja penoso, mesmo que cause algum problema assim para o senhor, para a sua família. Mas continue desse jeito. A gente precisa em Araxá de gente igual o senhor. Tá? Temor. Porque senão nós nunca conseguimos limpar a política do Araxá. Tá, temor só a Deus e a gente agradece. É muito bom quando as pessoas vêm cumprimentar a gente e diz assim, ó, você está nas minhas orações. Pois né? é. Então assim, a gente sabe que tem essa proteção divina aí, a senhora pode ter certeza que o fôlego não acaba não. Acaba quando a gente for sair da cidade. Nós tivemos, doutor Colombari, o ex-delegado regional de Araxá, que era político, já teve mandato, né, e foi candidato. O senhor tem alguma pretensão política? Não. Se ele tiver, atrapalha. Não, ela é de família política. Né? Não, e justamente por isso. Não é pelo que eu estou vendo no Brasil e em Araxá, mas eu vejo o tanto que meu pai sofre por tentar praticar política de forma séria. É muito ruim, é muito ruim. E assim, o tanto que pelo jeito é apaixonante, porque não consegue desgrudar mais, sabe? Então a família sempre tenta, não se candidata, não mexe com questão de secretaria, e sempre está envolvido, e às vezes fica doente, e vendo o sofrimento do meu pai, eu descarto isso e volto a repetir, pelo amor de Deus, não associe em questão de trabalho de polícia com política, não tenho pretensão alguma, e o dia que eu fizer isso aqui em Araxá, enquanto estiver na atividade, vocês podem dizer que eu fui covarde ao ponto de vir aqui na rádio e falar para o povo de Araxá
que eu seria político. Se o senhor continuar delegado, só pode ficar aqui até morrer. Agora, se o senhor for mexer com política, o senhor muda daqui. Porque senão a gente vai ficar decepcionado. Não, só para ter certeza. Muito obrigada, bom dia, viu? Obrigado, viu? Um prazer. Parabéns para o senhor pela sua Obrigado, atitude. viu? Obrigado. Fiquem com Deus.